Boa noite, queridos irmãos. Que alegria podermos estar juntos a partir de hoje, nesta série especial a respeito do livro de Daniel. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia e abrir comigo no primeiro capítulo, onde vamos começar a nossa viagem. Uma boa noite a você que nos assiste também pela internet, pelas redes sociais, seja muito bem-vindo. Nós vamos, a partir de hoje, ter uma série muito especial sobre o livro do profeta Daniel, e você é o nosso convidado. Existem dois livros na Bíblia que chamam nossa atenção para o tempo atual: Daniel e Apocalipse. E há para mim e para você uma promessa a respeito do estudo desse livro. E você que está em casa também nos assistindo pela internet também tem esse desejo. Todos nós queremos ver a Deus. E para vermos ao Senhor, precisamos ir na sua palavra. Porque a palavra é a forma que Deus escolheu para se revelar. Aliás, nós nada poderíamos saber do Senhor, a não ser se Ele escolhesse ou não, se Ele não se escolhesse se revelar. Tudo que nós sabemos de Deus é porque Ele escolheu revelar. De outra forma, como poderíamos saber dele? Como poderíamos conhecer dele? E ele se revela através da palavra escrita e da palavra falada. Por isso Cristo é o Verbo, é o Logos de Deus. Então, na Bíblia e em Cristo, nós temos uma revelação do Pai. Ali, se a Bíblia e a Cristo, a natureza. E aí você tem as três formas que Deus usa para se revelar. Há uma outra ainda, as impressões do Espírito Santo em nossa mente. É assim que a gente conhece Deus. Daniel capítulo 1, é onde tudo começa. E a nossa viagem vai voltar 2.600 anos na história. Porque foi no 6º século antes de Cristo que tudo que nós temos nesse livro começou a acontecer. E a partir de agora, nós vamos então mergulhar nesse livro extraordinário. Mas por que é que nós devemos estudar o livro de Daniel? Eu queria dar para você alguns motivos. Primeiro deles, porque é inspirado por Deus. 1 Pedro escreveu, né? Toda a escritura é inspirada por Deus. Então o livro de Daniel foi inspirado por Deus, para que nós conhecêssemos aquilo que Ele deseja nos revelar. Um segundo motivo é porque Ele proporciona esperança e otimismo. E estamos vivendo num tempo onde esperança e otimismo são ingredientes essenciais. Porque estamos no meio de uma pandemia, no meio de uma crise mundial. E nós precisamos de esperança e otimismo. O mal do século é a depressão. E a depressão tem levado milhares à morte. Nós precisamos de esperança, precisamos de otimismo, e a Bíblia nos traz isso. É por isso que a gente tem que estudar esse livro. Há um terceiro motivo. O próprio Jesus Cristo nos indicou a leitura de Daniel. Isso está em Mateus 24:15. Jesus disse assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então leia Daniel, entenda Daniel. É um livro histórico, tem o aval do próprio Cristo. Ele fez menção ao profeta. Então o próprio Cristo indicou a leitura desse livro. Mas há um quarto e último fator pelo qual devemos estudar esse livro. É um livro que foi selado para um tempo específico da história humana. E aqui em Daniel 12:4 nós lemos: tu, porém, Daniel, o anjo Gabriel está dizendo para Daniel: Daniel, terminou de escrever? Encerra as palavras e sela o livro. Até quando? Até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Quando? No tempo do fim. Então, de todos os 66 livros da Bíblia, apenas um deles
não foi aberto à humanidade, senão no tempo do fim. O livro de Daniel. Agora vem uma pergunta lógica, mas quando é esse tempo do fim que o livro de Daniel seria compreendido? Então nós vamos para o 6º selo de Apocalipse, e lá em Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 12, fala da chegada do tempo do fim, fala da abertura do 6º e penúltimo selo, e lá nós temos 4 eventos mencionados. Lá fala de um grande terremoto, do sol escuro, da lua em sangue e da queda das estrelas. Interessante que os mesmos eventos do 6º selo foram mencionados por Jesus no seu discurso profético em Mateus 24. E este grande terremoto já está na história. Lisboa, 1755. O escurecimento do sol, maio de 1780. A lua, naquela mesma noite, apareceu no céu vermelha como sangue. E em 1833, as estrelas caíram dos céus como os frutos da figueira abalados por forte vento, para usar a palavra do próprio Cristo. O tempo do fim chegou. E aliados a todos esses eventos, nós temos a prisão da mais alta autoridade religiosa, o Papa, sendo preso em 1798. Então o mundo se perguntou: o que é que está acontecendo? Estrelas caem dos céus, a lua vermelha como sangue, eclipse às 10 da manhã, um terremoto de proporções jamais vistas, o Papa preso. O que está acontecendo? E houve então uma grande busca, um grande interesse pelas profecias. E eles foram para o livro de Daniel. Grandes vultos da história, como Isaac Newton, se debruçaram diante destas profecias para entender o que estava acontecendo. E sabe o que estava acontecendo? O tempo do fim havia chegado. E porque o tempo do fim chegou, as profecias agora poderiam ser compreendidas. E o livro de Daniel é, por excelência, um livro profético, mas ele também é um livro histórico. Você pode dividi-lo entre história e profecia. É uma mescla. Você tem na primeira parte dos capítulos 1 a 6, uma seção histórica. E dos 7 a 12, uma seção profética. Então você tem uma mescla de história e profecia. É por isso que esse livro é tão apaixonante. E quando olhamos para as histórias do livro de Daniel, qual é o grande objetivo dessas histórias? Elas ensinam como podemos nos preparar para o fim dos tempos, porque elas falam de fé, coragem e esperança. E é disso que nós precisamos para os dias atuais. E quando você vai para a sessão profética, qual é o objetivo destas profecias? Elas tratam dos grandes eventos através da história e apontam para um período chamado tempo do fim, quando o livro seria aberto. E é também a propósito da profecia nos habilitar e nos preparar para o tempo vindouro, fazendo crescer a nossa fé na palavra de Deus. Então seja bem-vindo ao estudo de um dos livros mais extraordinários da Bíblia, o livro do profeta Daniel. Daniel teve um assistente em todo o tempo que ele esteve em Babilônia, um anjo. O nome dele, Gabriel. Quem é esse anjo? O anjo mais poderoso do céu. Esse anjo só vem à terra em momentos específicos, em momentos cruciais, em datas chaves do plano da salvação. Você está lembrado do anjo que veio trazer a notícia para Maria, de que ela daria à luz? Gabriel. Você está lembrado do anjo que veio trazer a João as revelações do Apocalipse? Deus enviou para Jesus e Jesus para o anjo. Que anjo? Gabriel. E o anjo deu para João. Você está lembrado daquele anjo que se posicionou à porta da sepultura de Jesus e disse: filho, teu pai te chama?
Gabriel. E é esse anjo, não menos que o mais poderoso do céu, foi lá para a Babilônia para estar ao lado do humilde Daniel e fazê-lo entender tudo o que se passaria num período de ministério extraordinário e que traria para a humanidade uma bênção sem medida. É por isso que quando você vai para o final do capítulo de Daniel, e nós vamos estudar isso aqui, porque nós vamos passar nessa série todos os capítulos. Quando você vai para o último capítulo, Gabriel diz assim: Daniel, chegou a hora de você descansar. Sela o livro, porque você vai descansar, você vai morrer, mas não se preocupe, porque ao findar dos dias, você vai se levantar para receber a tua herança. E qual é a herança de Daniel? Nós podemos dividir em duas partes. A primeira herança de Daniel é a salvação, é a que nos está prometida a todos nós. E qual é a outra parte da herança de Daniel? É ver no céu todas as pessoas que foram salvas, graças à mensagem do seu livro. Essa é a herança de Daniel. Ele um dia vai conhecer milhares de pessoas que através do seu livro se entregaram a Cristo, porque entenderam o grande conflito e se posicionaram ao lado de Miguel. Esse é o desafio para mim e para você. E nós vamos começar o primeiro capítulo, e eu vou destacar em cada um deles um número. Em cada um dos capítulos de Daniel, eu quero destacar um número. E o número de hoje é o número 70. Por que 70? Porque 70 foi o período, ou 70 anos, foi o tempo de cativeiro de Daniel e do seu povo, lá em Babilônia. Então vamos juntos para essa grande viagem. Daniel, capítulo 1, 70 anos de cativeiro. Capítulo 1, verso 1. No ano terceiro do reinado do rei Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O livro começa dando um panorama histórico. E o que informa nesse primeiro verso? Dois poderes em conflito. De um lado, Jeoaquim. Do outro lado, Nabucodonosor. E esses dois poderes, eles em forma de miniatura, eles representam um grande conflito entre o bem e o mal no livro de Daniel. Jeoaquim, rei do povo de Deus. Nabucodonosor, rei dos pagãos, dos opressores, dos inimigos do povo de Deus. O povo de Judá seguia Elohim. Os babilônicos, Marduk. É a história de dois reis, de dois reinos e de dois deuses. Elohim e Marduk, o principal deus dos babilônicos. Esse versículo também introduz duas cidades, Jerusalém e Babilônia. E estas duas cidades, elas simbolizam o povo de Deus e os inimigos do povo de Deus. Elas estão presentes do Gênesis ao Apocalipse. Do Gênesis, sim. Aonde você tem Jerusalém no livro de Gênesis? É quando Abraão devolve o seu dízimo para o sumo sacerdote Melquisedeque, que era rei de Salém. E da palavra Salém veio Jerusalém. E aonde está Babilônia no Gênesis? A torre de Babel. E de Babel veio a palavra Babilônia. Aí estão as duas cidades em Gênesis. E quando você vai lá para Apocalipse, o último livro da Bíblia, lá está Jerusalém. João a viu descer do céu, a nova Jerusalém. Mas antes que venha a nova Jerusalém, o povo de Deus tem que sair da onde? De Babilônia. Lá estão as duas cidades. Então essas duas cidades representam o povo de Deus e os inimigos do povo de Deus. Verso 2.
o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Você já leu esse verso várias vezes. E sabe qual é o curioso desse verso? A Bíblia está dizendo para mim e para você, de que foi Deus quem entregou o rei Jeoaquim e, por consequência, o povo de Israel, nas mãos de Nabucodonosor. É isso que o texto está dizendo. Foi Deus quem entregou. Não foi porque Babilônia era o maior império da época. Não foi porque eles possuíam uma força bélica extraordinária. Não. Deus entregou. E por que é que Deus a entregou? Porque Deus sabia que Babilônia seria usada por ele para disciplinar seu povo. Foi isso que Deus fez. Permitiu que Babilônia viesse, escravizasse o povo dele, para que através desse cativeiro eles passassem por uma purificação, se arrependessem de seus pecados e se voltassem para ele. Mas como Deus é um Deus de amor e não faz nada sem avisar, não é isso que nos prometeu o Senhor? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, antes que Babilônia viesse, Deus disse assim por boca de Jeremias: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia, quanto tempo? 70 anos. Então é daqui que nós tiramos o título para o nosso primeiro seminário. 70 anos de cativeiro. Deus foi quem disse: eu vou enviar vocês para a Babilônia, e lá vocês ficarão 70 anos. Agora, quando se passarem os 70 anos, eu vou tirar vocês de lá. Como eu farei isso? Aí ele vem agora por boca de Isaías e diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Quando Isaías profetizou isto, o nascimento de Ciro estava 150 anos no futuro. Então, 150 anos antes de Ciro nascer, o profeta Isaías disse: eu vou levantar um homem, ele vai se chamar Ciro, e é ele quem vai tirar vocês da Babilônia. Você percebe qual é o nosso Deus, qual é o Deus que nós servimos? É um Deus que controla a história, é um Deus que sabe todas as coisas, é um Deus que se antecipa ao mal, é um Deus que prepara o caminho para seu povo, é um Deus que pensa em tudo. Vocês vão para o cativeiro, porque vai ser benéfico, vocês vão ficar 70 anos, mas eu trarei vocês de volta, porque eu vou levantar um homem, ele será o meu ungido, ele vai se chamar Ciro, e ele vai libertar vocês. E não se esqueçam, eu irei adiante dele, eu abrirei as portas que não se fecharão. Guarda essa informação, porque quando chegarmos lá em Daniel capítulo 5, ela nos será muito necessária. Deus iria à frente e abriria as portas. Então Deus profetizou o cativeiro. O tempo passou, o povo descreu das promessas, a despeito da voz de Isaías, da voz de Jeremias, eles descreram. Mas quando chegou o ano 612, morreu Nabopolassar e assumiu o controle do império neobabilônico o filho Nabucodonosor. E no ano 605, ele agora vai até Jerusalém e invade a cidade. Mas por que é que Nabucodonosor se interessou por Jerusalém? Você conhece a história? É porque um dia Deus curou o rei Ezequias e vieram os embaixadores de Babilônia para conhecer o Deus de Ezequias, o Deus que não só o curara, mas o Deus que fizera o sol,
retroceder, não é nem parar. Deus fez o sol retroceder, voltar atrás. E os babilônicos, especialistas em astronomia, perceberam. E quando eles perceberam o retrocesso do sol, eles ficaram preocupados, porque o sol era uma das suas divindades. E quem é que mexeu com o nosso Deus? E então chegou a notícia: Elohim, o Deus dos judeus, ele mexeu com o sol de vocês. Ele mexeu? Que Deus é esse? Vamos lá então em Jerusalém para saber que Deus é esse. E quando chega a embaixada babilônica, ao invés de Ezequias contar do Deus, o que fez o rei? Mostrou as riquezas que havia na cidade. Mostrou quão próspero era o povo judeu. E os embaixadores voltaram para a Babilônia. E quando chegaram lá, eles perguntaram: e aí, quem é esse tal de Elohim? E eles disseram: Elohim nós não sabemos quem é, mas esse povo judeu tem muito ouro, muita prata, vale a pena uma visita lá. E chegou o dia da visita, 605 antes de Cristo. Veio agora Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, roubou o que ele podia roubar, entrou no santuário, pegou os utensílios. Se você for para o livro de Esdras, capítulo 1, mais de 20.000 peças, levou para a Babilônia e junto com os utensílios, levou os príncipes judeus, e entre eles, 4 que nós conhecemos por nome. Foi assim que começou o cativeiro. Nabucodonosor voltou uma segunda vez, em 597, para aplacar uma revolta, e voltou uma terceira vez para acabar de vez com essa cidade. E é na terceira invasão, em 586, que o templo foi destruído. Então, o cativeiro dura 70 anos a partir de 605. E o povo fica sem santuário também por 70 anos, mas a partir de 586. Porque ele só vai ser reinaugurado em 516. Então foram 70 anos como escravos e 70 anos sem santuário, mas as datas não são as mesmas. Porque a primeira leva de escravos foi em 605, e o santuário só foi destruído na terceira invasão. E o povo foi levado para a Babilônia. Onde nós estamos agora? No Salmo 137. O que é o Salmo 137? É o salmo que diz assim: saudades da pátria. Não é isso que diz lá? E os judeus escreveram lá em Babilônia, às margens dos rios da Babilônia, o Salmo 137. Em casa você lê o Salmo? Os judeus disseram assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. E aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, que fôssemos alegres, e diziam para nós: entoai-nos os cânticos que vocês cantavam lá em Sião, no monte Sião, no templo. E os judeus respondiam: como haveremos de entoar o canto do Senhor? Que a nossa mão direita se resseque, para que nunca mais tanjamos nossa harpa, que a nossa língua cole no céu da boca, se nós nos esquecermos de Jerusalém, a nossa maior alegria. Cativos em terra estranha, 70 anos, porque não foram obedientes às orientações divinas. O cativeiro começou, e lá estavam 4 jovens príncipes judeus. Não eram qualquer jovens. Se você fizer uma leitura de novo no capítulo 1, você vai encontrar 6 qualidades desses jovens. Meus amigos, esses 4 jovens eram da linhagem real e dos nobres, sem nenhum defeito, de boa aparência,
instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento. Eram os melhores jovens que haviam em toda a nação. Olha as qualidades, olha para esses jovens. Eram jovens sem iguais. Na força da sua juventude, eles haviam se dedicado a Deus. E eles possuíam características, qualidades admiráveis. Mas sabe o que essa história nos ensina? Que mesmo pessoas que se preparam, mesmo pessoas inocentes, mesmo pessoas boas, mesmo pessoas que servem a Deus, também sofrem. E por que sofrem? Porque nós estamos no mundo de pecado. Esse mundo não é justo. Nós sofremos porque estamos no mundo de pecado. Eu recebi uma ligação anteontem de um amigo meu. E quando eu atendi o telefone e ele se identificou, ele disse esta frase: pastor, esse mundo é injusto. E começou a chorar. E ele fez isso porque ele está com uma filhinha recém-nascida, passando por momentos delicados da vida, problemas cardíacos. Esse mundo não é justo. Pessoas inocentes sofrem. É isso que ensina Daniel capítulo 1. Você pode servir a Deus, você pode temê-lo, você pode obedecê-lo, você pode buscar ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, mas você vai sofrer. Por quê? Porque esse mundo não é justo. Esta é uma lição para mim e para você. Isso aconteceu com esses 4 jovens. E agora começaram as provas lá na terra estranha, em Babilônia. Os versículos 3 e 4 dizem que eles deveriam ser competentes para assistirem no palácio do rei, e que ali lhes fosse ensinado a língua e a cultura dos caldeus. Esse foi o primeiro desafio que os jovens enfrentaram lá em Babilônia. O diabo queria atingir a mente desses jovens. E por que o diabo queria atingir a mente deles? Porque eles deveriam aprender a cultura babilônica. Agora, a cultura babilônica era uma cultura promíscua, era uma cultura politeísta, era uma cultura totalmente inversa aos valores da palavra que eles haviam aprendido nos lares hebreus. Esse foi um desafio tremendo. Babilônia esperava que esses jovens absorvessem a cultura, para que eles fossem como os babilônicos, como os caldeus, mas eles permaneceram firmes diante das tentações culturais. E quando você estuda um pouquinho da história e descobre quem era Babilônia, que cidade era Babilônia, você descobre que a cidade era uma cidade onde todo mundo gostaria de morar. Babilônia era a glória das nações. Lá, o rei Nabucodonosor construiu os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade era cortada na diagonal pelo rio Eufrates, nunca faltaria água. Havia campos férteis por todas as partes. A cidade possuía uma muralha tão larga que 2 carruagens podiam passar ao mesmo tempo. Ninguém podia invadir essa cidade. A cidade possuía 753 templos. Você sabe o que é isso? 753 templos. E em cada um desses templos haviam prostitutas culticas, onde qualquer jovem podia entrar a qualquer hora do dia e escolher a prostituta que quisesse para ter relação sexual em homenagem aos deuses da Babilônia. Havia 53 santuários nessa cidade. Era um povo inteligente, um povo rico, um povo próspero. Os babilônicos foram os primeiros a trabalhar ladrilhos esmaltados.
Os babilônicos inventaram o sistema sexagesimal. É por isso que a gente fala hoje em meia dúzia, uma dúzia. Isso vem lá de Babilônia. Os babilônicos foram os primeiros a fundar casas de comércio, os precursores dos bancos modernos. Especialistas em matemática, astronomia, também astrologia. A cultura babilônica embebedava qualquer pessoa. Era você ter a chance de ir, passar 3 anos em Nova York, na cidade maior, mais cosmopolita do mundo, e absorver a cultura de todos os povos. Quem não queria ir para a Babilônia? Todos queriam. Mas os jovens foram forçados a ir. Mas lá em Babilônia, os caldeus esperavam que esses jovens absorvessem essa cultura pagã, promíscua, mas não. Eles não cederam à pressão cultural. E eu pergunto, hoje é diferente para nós? Não. Hoje não é diferente. Os desafios que aqueles jovens enfrentaram no passado são os desafios jovens que você enfrenta hoje. Da mesma forma, aí está uma cultura promíscua como nós temos hoje, onde se prega a liberdade, o livre sexo, o livre amor, o uso de qualquer substância. Você é dono do seu nariz, você faz o que você quer com a sua vida, você então escolhe. São os desafios nossos. Mas se nós queremos ser leais ao Senhor, não se esqueça, nós temos que, como esses 4 jovens hebreus, pautarmos a nossa conduta pela palavra, pela Bíblia, e não ceder à pressão de Babilônia. Mas Babilônia foi mais além. Babilônia queria também influenciá-los na questão física. E olha qual foi o segundo desafio. Determinou-lhes o rei. Que rei? Nabucodonosor. A ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Olha que tentação. Você poder comer da mesa do rei, beber do vinho do rei, 3 anos de faculdade, e depois você ia assistir no palácio do rei. Que tentação. Que fez Daniel? O versículo 8 vai dizer que Daniel resolveu firmemente em seu coração não contaminar-se. Essa foi a decisão de Daniel. Eu não vou me contaminar, nem com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebe. E o que fez Daniel? Ele procurou um homem chamado Aspenaz. Quem era Aspenaz? Chefe dos eunucos. E ele pediu a Aspenaz que permitisse que ele não comesse daqueles alimentos imundos. Por que Daniel não queria comer daqueles alimentos? Por que ele estava evitando aquele alimento? Por 4 motivos. Primeiro, os babilônicos se alimentavam de carnes imundas. E de acordo com o livro de Levítico, capítulo 11, esses jovens não comiam carnes imundas. Os babilônicos sacrificavam os animais aos seus deuses e também os matavam, não seguindo o ritual levítico da morte de um animal. As carnes eram sacrificadas aos deuses pagãos. E, finalmente, o consumo de mantimentos e bebida alcoólica estava condenado no Antigo Testamento, nos livros que Daniel já tinha acesso, como Provérbios, por exemplo, que lá no capítulo 20, verso 1, diz que que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por ele é vencido não é sábio. Daniel conhecia esse texto. E Daniel não queria se contaminar. E ele procurou quem? A Aspenaz. E disse: Aspenaz, eu não como dessas coisas, eu não bebo disso, então me permita não comer nem beber. O que disse Aspenaz para ele? Não, senhor, é a minha cabeça que está em jogo. Você vai comer da comida que o rei come e vai beber do vinho que ele bebe, porque é a minha cabeça que está em jogo. O
que Daniel poderia ter feito? Voltado para o seu quarto e dito assim: olha, Deus, eu fiz tudo o que eu podia, eu tentei, eu até falei com o chefe dos eunucos, mas ele não permitiu, então infelizmente eu vou ter que comer. Foi isso que Daniel fez? Não. Leia sua Bíblia. O que fez Daniel? Ele procurou o cozinheiro-chefe. A Bíblia não dá o nome dele, mas ele foi para o homem que fazia comida e disse: olha, você é o cozinheiro-chefe. Eu não quero comer dessa comida, eu não quero beber desse vinho, então faz um teste comigo, me dá 10 dias. E o cozinheiro-chefe concordou e fez um teste de 10 dias. E ao final dos 10 dias, tomando água e comendo legumes, a Bíblia diz de que Daniel e seus amigos eram muito mais robustos do que os outros jovens. Você acha que 10 dias são suficientes para uma mudança tão radical? Você acha que 10 dias são suficientes para mostrar a diferença de um jovem para outro? Não, não se engane. Não foram os 10 dias. Era um estilo de vida que eles já carregavam. Eles não mudaram o estilo de vida. Não foram os 10 dias que fizeram por eles o que eles não tinham. Não. A dieta estrita dos 10 dias era uma continuidade de um estilo de vida. E porque eles não mudaram o estilo, eles foram achados mais inteligentes e mais robustos. Não é hoje também um desafio nosso viver os princípios de saúde? E nós, desde o ano 1885, temos, através de Ellen G. White, as orientações sobre esses 8 remédios naturais. E hoje o mundo faz uma festa, e surgem aí os papas da nutrição, os papas do estilo de vida, e todos falando agora a respeito da importância de se tomar muita água, de se comer só 2 ou 3 vezes por dia, de se praticar exercício físico, a luz solar ajuda no combate à Covid. E os adventistas sabem disso desde 1885. Agora, sabe qual é a tristeza dos adventistas? É que a gente sabe, mas a gente não faz. A gente não pratica. A gente continua dormindo tarde, a gente continua bebendo pouca água, continuamos fazendo pouco exercício, não buscamos comer de forma equilibrada, o mais cru possível. Que lição para mim e para você esses jovens estão dando? Quantas mudanças temos que fazer? E se nós, como aqueles jovens, seguimos a palavra do Senhor, amigos, a doença não vai chegar na nossa casa. A doença não chega. Porque quando o vírus chega, ele vai encontrar ali uma pessoa sadia, uma pessoa saudável, de mente lúcida, uma pessoa que segue as leis de saúde, não está propensa à doença. Os jovens foram fiéis e Deus abençoou. E Deus tem abençoado o seu povo. Há alguns anos a Revista Nacional Geográfica do Brasil publicou essa matéria, A Ciência da Longevidade. E esta revista trouxe uma matéria sobre os adventistas. Você se lembra disso, né? E o que disse a National Geographic? A igreja adventista proíbe fumar, consumir álcool, comer alimentos que a Bíblia considera impuros, tais como a carne de porco. Também tenta desestimular o consumo de outras carnes, alimentos muito gordurosos, bebidas com cafeína e condimentos e temperos considerados estimulantes. Isso é a National Geographic falando dos adventistas. Cereais, frutas, verduras e nozes
constitui a alimentação escolhida para nós pelo Criador. Os religiosos também guardam descanso no sábado, dia em que socializam com outros membros da igreja e desfrutam de um período de descanso. A maioria dos adventistas segue esse estilo de vida prescrito, demonstrando talvez o poder de combinar saúde com religião. Ah, como eu queria que essa matéria fosse verdade. Nessa última linha, a maioria dos adventistas. Ela está dizendo, a maioria dos adventistas combina saúde com religião. O mundo está olhando, esperando ver um povo leal às leis de Deus e do que isso pode trazer como benefício. Mas há um último desafio, e com esse eu termino. Babilônia desafiou os jovens em termos espirituais. Desafiou a mente com a cultura, desafiou o físico com a alimentação e desafiou o espírito com a religião. O que eles fizeram? O chefe dos eunucos trocou os nomes dos jovens. O de Beltesazar, Daniel para Beltesazar, Ananias para Sadraque, Misael para Mesaque e Azarias a Abednego. E por que é que eles quiseram mudar os nomes? Porque na cultura hebraica, o nome é muito importante. O nome carrega um significado. O nome é muito valorizado. Olhe para Jeremias, Deus é exaltado. Isaías, salvação de Deus. Obadias, servo de Deus. Ou seja, os nomes hebraicos estavam relacionados com o Deus que eles serviam. E agora, Daniel, Deus é meu juiz. Colocaram o nome de Beltesazar. Bel, um dos deuses da Babilônia, proteja a vida do rei. O de Ananias, o Senhor é bondoso comigo. Agora colocaram o nome de Sadraque, inspiração ao Deus Sol. Misael, semelhante a Deus. E eles colocaram Mesaque, servo da deusa Sheba. E Azarias, o Senhor é meu ajudador. Eles colocaram Abednego, servo de Nebo, um outro deus da Babilônia. Eles não queriam apenas mudar os nomes, eles queriam mudar a religião desses jovens. E esse foi um tremendo desafio. Mas os jovens permaneceram leais, amando e servindo ao Deus Jeová, ao Deus Elohim, ao Deus Adonai. E qual foi o resultado da fidelidade deles? Está aqui, ó. Passaram-se os 3 anos, eles obedecendo às orientações da Bíblia, foram agora para a entrevista. E a entrevista foi como? Entrevista oral. Não tem como esconder, não tem como colar. Uma entrevista oral com quem? Com o próprio Nabucodonosor. E Nabucodonosor fez perguntas variadas. Olha o que diz o texto. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou quantas vezes? 10 vezes mais doutos que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Quantos dias os jovens foram provados comendo legumes e bebendo água? 10 dias. Para cada dia da fidelidade, Deus deu uma vez mais sabedoria. E eles foram achados 10 vezes mais sábios, mais doutos. Não é comparado ao cidadão comum de Babilônia, comparado aos magos de Babilônia, a elite intelectual de Babilônia. 10 vezes mais. Esse é o resultado da fidelidade. E quando termina o capítulo 1 de Daniel, ele termina no verso 21, que é o último verso. E o que diz o verso 21? Daniel, o quê? Continuou. Até quando? O primeiro ano de quem? Ciro, o homem que viria libertar o povo de Deus do cativeiro.
Daniel continuou. Daniel foi até lá. E sabe o que esse verso ensina para mim e para você? Que quando você é leal a Deus, você vai continuar. Você vai permanecer. A sua história não acabou. E Daniel viu tudo isso. E a fidelidade desses jovens impressiona o nosso coração. Por que é que essa história está aqui contada no primeiro capítulo de Daniel? Para ensinar para mim e para você que ser fiel vale a pena. Porque aqueles que forem fiéis, para usar um texto do próprio Daniel, permanecerão como estrelas, sempre e eternamente. Por isso, seja fiel. Você passa por provas como esses jovens. Cada um de nós é tentado em áreas distintas, mas todos somos. Permaneça fiel, porque aqueles que ficarem fiéis, eles irão continuar. Esse continuar aqui significa a vida continua, porque a vida vai pós-terra, vai para a eternidade, vai para o céu. Vamos orar? Pai querido, nos ajuda a imitarmos Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nos ajuda hoje em nossas provas e em nossas lutas. Nos ajuda hoje a permanecermos leais ao Senhor, sabedores de que a nossa recompensa será grande, de que o nosso galardão será eterno. Que nós possamos, como Daniel, resolver firmemente em nosso coração não nos contaminarmos. Por isso nos ajuda. Que o mesmo Espírito que esteve com Daniel e o auxiliou há 2.600 anos no passado, esteja conosco e nos ajude em nossa caminhada. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.